Eu tava conversando, que eu ia gravar com você, uma amiga minha falou assim, pergunta pra ele, o que que a Lola de Beleza Fatal tem? Que alguma coisa ela tem. Então, não estudo psicologia, assim, leio e tal, mas nunca estudei. E o que eu acredito que eu sou um curioso pelo ser humano, eu tenho uma empatia muito grande, ou seja, eu gosto muito de escutar pessoas, escutar outros lados. Eu brinco, quando eu encontro alguém que discorda de mim, é uma alegria. Eu falo, mas me explica, como é que você enxerga o mundo? De onde é que você vem? Não é isso, o ambiente, a sua história cria como você enxerga seus parâmetros de cultura, de tudo. E então eu gosto muito de encontrar gente diferente de mim. E a vontade de escrever o livro Uma Família Feliz veio muito de uma provocação minha, Raquel, nesse nosso ambiente literário, em que eu vejo uma cobrança também, mais uma vez uma cobrança de que cada vez mais os escritores, mesmo de ficção, só podem escrever sobre o que eles conhecem muito, eles são, e você não pode falar sobre tal assunto. E aí um belo dia eu estava numa palestra, assim, eu falei, gente, uma pergunta, vocês acham que eu posso escrever um livro da perspectiva de um indígena? E aí um silêncio geral. Um livro de ficção. Silêncio geral. E eu falei, gente, é um livro de ficção, eu posso. Aí todo mundo, ele pode escrever um livro. Eu não sou um indígena, mas eu posso. Mas sabe como? Não falando, eu sei como é que é a experiência de um indígena, eu vou lá e vou escrever. Não, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou conversar, vou pedir que leiam, vou me armar, mas eu vou praticar a velha e boa ficção, que é eu me colocar num lugar que não é o meu. E aí nisso fiquei com essa coisa na cabeça, com essa provocação, e falei, vou fazer um livro de uma mulher que tem ali uma depressão pós-parto. E eu não sou mulher, acho que nunca vou engravidar. E acho que dá. Por quê? E é muito legal ter experimentado fazer isso, porque quando o livro foi anunciado e tal, eu vi algumas mulheres, enfim, nas redes sociais, falando assim, lá vem mais um homem querer escrever da perspectiva da mulher e tal. E aí algumas resenhas eu comecei a ler com certo preconceito, e quando eu vi ele estava falando da minha gravidez, ou estava falando da minha experiência como mãe. E eu acho que então primeiro veio para mim como um desafio mesmo, de será que dá? Ou será que eu estou errado e realmente na ficção hoje em dia é melhor que eu escreva sobre o homem que tem a minha vida, entende? E aí é um exercício, volto a dizer, muito de empatia. O que eu fiz? Conversei muito com amigas que são mães, mães recentes, amigas que não querem ser mãe e que também sofrem uma pressão danada. Foi interessantíssimo descobrir a pressão da mulher que fala, não quero ser mãe. Né? Seria quase um olhar de, como assim você não quer cumprir o seu caminho natural? Aí amigas esse é o meu lugar de fala. Então, amigas que são mães e que falam assim, Rafael, você não faz ideia da pressão que era ouvir, né, as pessoas falam, quando você engravidar, sua vida vai mudar, você vai entender que a sua relação com o bebê é outra. E aí eu confessava para algumas amigas que eu não estava gostando da sensação de estar grávida, não estava gostando de nada daquilo. E o consolo que eu recebia era, quando nascer, a primeira vez que você olhar para o bebê, você vai se apaixonar, você vai ver só. E ela falou, e esse é pior ainda, porque é uma pressão. Você imagina, eu estava lá no parto, falando, meu Deus, assim que sair de mim, eu tenho que gostar ainda. E ela conta que quando olhou, a vontade dela foi vomitar, que é uma coisa que tem no livro. A Eva Isso é uma história real de uma amiga minha que me contou. Muito bom. Então você vai juntando. Aí uma vez que você escreve, você mostra também para as pessoas. E as pessoas são não mulheres, mas às vezes... E eu gosto muito de fazer assim, mulheres que não têm nada ligado ao nosso universo, ou seja, não são escritoras. Tem uma amiga que é contadora que lê as minhas... Porque é isso, eu gosto também de ter o olhar real mesmo, não um olhar técnico. E também os meus livros em geral são lidos por alguns amigos que são psicólogos, psiquiatras, homens e mulheres. E aí é arte, né? E aí vira arte, né? Porque aí você transborda, né? Você não está fazendo um livro técnico, você transborda e dá toda a dimensão que a arte dá pra gente. E posso romper com o que é a regra, às vezes, sabe? Então, por exemplo, se você olha uma cartilha do que é
a depressão pós-parto, a Eva sim tem alguns traços. Tem. Mas propositadamente tem coisas que não são da depressão pós-parto, que são quase o oposto do que se prevê. Porque também o ser humano não é uma cartilha. Né? Então, eu lembro de um outro romance que eu escrevi, que é o Dias Perfeitos, né? Que o protagonista é um psicopata. É um homem, mas é psicopata. E eu juro que eu não sou. Eu também consegui escrever do psicopata. Mais uma vez pesquisando e lendo sobre psicopatia e como é que funciona e tal. Mas ao mesmo tempo eu não queria dizer, olha, ele é um psicopata. Então, ainda que ele tenha muitos traços de psicopatia, em determinado momento da história eu faço ele, numa situação que acontece na história, ele introjeta a culpa. Por um milésimo de segundo ele fala, será que eu estou errado? Será que é uma coisa que, em tese, um psicopata não faria. E eu acho interessante, porque isso torna complexo, isso mostra que nem tudo é uma coisa só, né? Assim, acho que tem um pouco esse aspecto. Agora... E a Lola idem. A Lola idem. Conta da Lola. A Lola para mim foi mais fácil de escrever porque ela é uma personagem livremente inspirada na minha mãe. É uma coisa que eu já falei algumas vezes. Mas ela não matou meu pai tá vivo, é casado com ela. Mas primeiro de uma coisa de querer crescer na vida. Assim, a minha mãe, como contei, nasci no Meyer, e meus pais estavam, na época, quando eu era criança, eles estavam num momento muito de trabalhar muito para poder pagar a faculdade que eles realmente queriam fazer e virarem o que viraram. Então eu via minha mãe, vendia roupa para poder pagar a faculdade de Direito, que ela queria ser advogada. Então eu via essa gana de quero crescer na vida, quero deixar de ser classe média baixa e virar classe média, enfim. E a Lola tem um pouco essa gana, né? E mais do que a gana, quase uma certeza de que eu mereço um lugar melhor. Que é um pouco interessante, assim, a personagem tem isso. Mas ao mesmo tempo que isso também é alguém muito sedutor e divertido e que te enreda no assunto. Então fala absurdo, mas você quase acha graça dos absurdos que ela fala, porque é tão interessante. Então, minha mãe é essa pessoa. Hoje em dia ela é advogada. E a coisa mais hilária é você ver ela conversando com alguém que ela tem que resolver de cobrar o aluguel ou de resolver uma coisa de divórcio. Ela leva o outro lado na lábia, não é no código. É na lábia, no melhor sentido da palavra lábia. Ela fala, vamos entender aqui. E aí fala um absurdo, eu falo, não acredito que ela falou isso. Mas ela fala e a coisa vai. E a Lola tem um pouco isso. Por isso que eu sabia que as pessoas iam torcer por ela. Porque tem essa coisa de falar absurdos, mas ao mesmo tempo ser apaixonante, né? E aí agora, se ela é uma psicopata, uma sociopata, não faço a menor ideia.